presidente da Associação de Amparo aos Familiares de Presos de Guarulhos, a convidada de hoje do Ponto de Vista é Andréa Sá, que conversa com a gente daqui a pouco sobre o trabalho realizado na entidade. Não saia daí, é daqui a pouquinho no Ponto de Vista. Queria parabenizar a TV Câmara, parabenizar aqui o presidente e todos os vereadores pelo trabalho que vem sendo feito e espero que vocês possam continuar contribuindo cada vez mais para levar informação à nossa população e permitir que o cidadão possa participar, dando opiniões, sugestões e ajudando a construir a cidade. E parabéns pela qualidade, porque eu estava dizendo agora há pouco, vez ou outra estou por aí no trânsito, às vezes até fora de Guarulhos, e aí ligo o celular pela internet, sintonizo, acompanho. Então, a gente fica feliz quando vê essas coisas, porque significa que esse esforço que vocês estão fazendo aqui, tem muita gente que vocês nem estão sabendo, mas que estão do outro lado, acompanhando par e passo tudo que acontece no Legislativo e tudo que acontece na cidade. Parabéns, sucesso e já nasceu bem. Começando o Ponto de Vista de hoje com a presidente da Associação de Amparo a Familiares de Presos de Guarulhos, Andréa Sá, que está aqui ao meu lado. É um prazer recebê-la na TV Câmara, Andréa. O prazer é todo meu, Renata. Muito obrigada pelo convite. Para começar nosso programa, eu queria que você contasse como que surgiu a associação. Sei que foi uma experiência pessoal que acabou te levando a fundar. Conta pra gente como é que foi. Bem, no ano de 2012, eu tive um familiar, um sobrinho que é meu afilhado. Ele foi preso, né? E a nossa família comum, meu pai é advogado, minha mãe professora universitária, não tínhamos tido contato nunca com o sistema carcerário, penitenciário, nem tão pouco delegacia, né? Acho que o único contato que nós tivemos foi com o livro Carandiru. Mas aí ele foi preso e aí começou uma saga, né? Porque primeiro não se sabia onde ele estava, para onde ele ia e o que ia acontecer com ele. Esse primeiro momento? Quando ele foi preso, a polícia foi com ele na viatura até a casa da minha irmã, pegar o RG dele, o documento. E aí que ela tomou ciência, minha irmã tomou ciência de que ele havia sido preso. E dali disseram, vou levar para a delegacia, né, próxima de Guarulhos, ali, acho que é a primeira delegacia. Só que aí minha irmã foi até a delegacia e ele não estava lá, tinha sido direcionado para uma outra delegacia. E aí começou. Eu estava nessa época trabalhando fora, estava em Manaus, estava fora de São Paulo, e aquele desespero, porque primeiro, a surpresa de um familiar seu ser preso, né? E não saber o que aconteceu exatamente. E ele era um menino, fazia 2 meses que ele tinha feito 18 anos. Para nós, é uma criança, né? E aí começa o desespero, entrando em contato com todo mundo, pedindo ajuda. Meu pai é advogado, então meu pai foi até uma delegacia, depois foi a outra procurá-lo, até que acabou encontrando. E daí para frente começou realmente uma saga, né? Porque depois ele vai para o CDP, depois para a penitenciária, e aí todos os problemas que adviram disso, por conta disso é que foi criada a associação. E hoje você auxilia essas famílias, vocês fazem um trabalho de orientação. Qual que é o trabalho da associação? O trabalho é bem amplo, né? A associação ela começou pequenininha, através de um site. Quando começou toda essa saga familiar, né, a minha filha, Mariana, ela falou, mãe, vamos colocar as informações que você está obtendo na internet para ajudar outras pessoas, porque toda a informação que nós conseguimos foi muito difícil. Foi indo aqui, indo ali, perguntando, um tratamento péssimo que nós recebemos. Você sentia que outras famílias passavam por isso também? Quando você ia até a delegacia, até esses lugares, você sentia essa dificuldade? Com certeza, com certeza. A dificuldade é muito grande, principalmente quem não consegue se expressar muito bem, não é bem articulado, aí vai pegar uma informação numa unidade penitenciária, muitas vezes o funcionário que está ali, ele não está preparado para ter a paciência de orientar aquela pessoa que não consegue, né, nem articular. Então, aí a pessoa sai sem a informação que ela precisa. Então, com tudo isso, eu acabei colocando na internet as informações conforme eu ia obtendo. E depois eu peguei de outras unidades fora. Meu sobrinho ficou preso numa unidade aqui de Guarulhos. Aí eu acabei pegando todas as demais unidades que tem aqui em Guarulhos, juntando as informações e colocando no site,
para que as pessoas acessassem e tivessem a mesma informação com um pouco mais de facilidade do que eu tive. E aí você sentiu que tinha essa demanda mesmo, as pessoas precisavam dessa informação, elas foram entrando em contato com você? Então, eu não imaginava. Eu criei o site em novembro de 2012 e no primeiro mês tiveram 200 acessos. Eu falei, ai, que bacana, né? 200 acessos. Isso no ano de 2012. Aí foi novembro, dezembro, no final de 2013 a gente já estava com quase 50 mil acessos. Nossa. Então eu percebi que é muita gente, né? Muita gente precisando de informação, carente de informação. E eu também entendo que as unidades, não tem como ela ter um funcionário só para dar informação. Então, porque são várias atividades que tem ali, a informação é só mais uma atividade dos funcionários da unidade. Então, não tem também como eles prestarem um serviço adequado para a população, para os familiares que precisam ter essa informação. Até porque já é um setor bem deficiente para outras funções que acho que seriam até mais primordiais. Imagino Exato. que a orientação fica em último plano mesmo. Exatamente. Então, as informações que eu coloquei são aquelas que eu tive dificuldade e aí a gente ampliou um pouquinho para a orientação jurídica, que eu comecei a perceber quais eram as necessidades. Né? Primeiro, eu quero visitar meu filho, como eu faço? Eu quero levar coisas para ele, como eu faço para levar coisas para ele? Ele está bem, não está? Onde ele está? Então, tudo isso foi... No primeiro momento, onde ele está é a primeira pergunta que as pessoas fazem. Não tem uma orientação para onde foi esse preso. É difícil esse acesso da família? É difícil porque tem pessoas na associação que são de outros estados que nos procuram. Porque a pessoa sai, por exemplo, do Nordeste, tem pessoas de Sergipe, vem para cá, para São Paulo, né, comete o delito aqui em São Paulo e é preso aqui. Só que o familiar está lá. Aí, onde está o meu familiar? Onde é Guarulhos? Qual unidade? E as pessoas, como não têm conhecimento, confundem centro de detenção provisória com penitenciária, que são coisas diferentes. Meu filho está na penitenciária, mas na realidade ele está no CDP. Entendeu? Então, tudo isso, toda essa orientação a gente ajuda, até mesmo a orientação para evitar que o familiar venha até São Paulo, tem um gasto enorme, que muitas vezes eles não têm condições, vir aqui, chegar na porta da unidade e saber que não pode visitar. E a gente sabe que há um preconceito grande na sociedade com o próprio preso, com o egresso, até essa mentalidade um pouco justiceira. A família acaba sofrendo com isso também? Esse é um ponto bastante sensível, né? A família do encarcerado, né, do reeducando, no caso, ela é tão discriminada quanto ele. Então, eles são colocados assim no mesmo... É como se a família fosse responsável por aquilo que ele fez. Então, ela é tão marginalizada quanto. E é isso que eu acho que é o mais difícil, né? Porque a família, ela não tem culpa. Cada um tem o seu caminho, cada um escolhe o seu caminho, né? Tem muitas histórias que chegam para nós extremamente tristes. Tem momentos, tem noites que eu não durmo, que eu recebo uma história e eu fico pensando, meu Deus, né? Tem que existir uma justiça divina de tantas coisas tantas histórias que eu sei das pessoas que estão dos encarcerados, e uma história longa, e o sofrimento da família não começou ali quando ele foi preso, já é um sofrimento que começa lá atrás. Então, muitas vezes ele é o arrimo de família, ele é o pai de família que sustentava e foi preso, e aí a família ela fica totalmente desestruturada. Os filhos são marginalizados, sim. Muitas vezes elas nem contam, né? Tem umas que são empregadas domésticas, nem contam para os patrões, porque é aquele medo de ser dispensado e perder o emprego que já conseguiu por conta do preconceito, achando que elas também vão roubar. Foi um momento de mudança grande na sua vida, porque eu imagino, você falou que a sua família era bastante, imagino, classe média, o seu pai era advogado, mãe professora universitária. Acho que a gente nem imagina como é que é essa realidade tão distinta. Quando vai preso alguém da família, você vai entrar em contato com outras realidades muito diferentes, essa população que está já marginalizada mesmo antes de ser presa. Como é que foi essa mudança na sua vida? Eu digo que foi o divisor de águas da minha vida. Durante muito tempo, desde a minha juventude, eu sabia que eu tinha alguma coisa que fazer aqui e não sabia exatamente o quê. E
com a maturidade, eu vim sentindo essa necessidade de entender o que eu estava fazendo aqui. Com a prisão do meu sobrinho, a minha vida completamente virou da noite para o dia, porque os meus conceitos se transformaram, né? Eu era parte da população que dizia, não, merece estar lá, tem que morrer. E você, quando a situação vem para a sua família, chega perto de você, você se depara com ela, você percebe que a gente precisa ter mais humanidade. Você tem que olhar as pessoas como seres humanos. E não, eu gosto de dizer que a gente tem que olhar a família, olhar o reeducando como ser humano e não o delito que foi cometido. Então, quando você passa a separar isso, você começa a olhar com um olhar mais humano para as pessoas. E eu sinto que eu me tornei uma pessoa mais humana. Na prática, conta pra gente como é que é um pouquinho o trabalho da associação. Como é que as pessoas chegam até vocês? Qual que é o primeiro passo que vocês dão? Bom, tem a página, né, que é o grande ponto de partida. As pessoas acessam, né, e lá já tem bastante informação. Então a gente Qual coloca... que é o endereço da página? Já fala pra gente. É www.associação-amparo-familiares-presos-guarulhos.com. Tá certo. Aí a pessoa acessa a página, lá a gente já coloca bastante informação para que a pessoa já tenha um panorama geral e entre em contato via e-mail com a complementação da informação que a página não tenha prestado. Também fazemos outras ações, então nós fazemos blitz nas filas, então tem a fila de visita, muitas vezes não é todo mundo que tem acesso à internet. Embora a gente fale o mundo está globalizado, está, né, mas tem umas camadas bem mais sensíveis que não têm acesso à internet. Então, nós fazemos blitz nas filas, vai na fila, eu entrego o cartão, faço um atendimento. E aí a pessoa entra em contato, né, via a página e o e-mail. Agora disponibilizamos um WhatsApp. Então a pessoa passa a pergunta, muitas vezes é um desabafo, então a pessoa manda o e-mail desabafando, a situação que está passando, a gente dá uma orientação. E parte tudo daí. Então são diversos atendimentos, é a orientação quanto à visitação, a documentação, modelo de formulários. Tem o jumbo, né? Não sei se explicar o que é o jumbo, mas tem o jumbo, como funciona o jumbo, a orientação jurídica, como está o processo do meu marido, como está o processo do meu filho. E aí a gente dá toda essa orientação também. Então quem visita a página tem bastante informação. Atualmente tem uma estimativa da população carcerária aqui de Guarulhos? É uma população grande? Sim. Nós temos 4 unidades, né? São 2 centros de detenção provisória, que é quando a pessoa ela é presa, né? Preso provisório, até o julgamento ele tem que ficar no centro de detenção provisória. Nós temos 2 unidades, o 1 e o 2, que é próximo ali ao aeroporto, e 2 penitenciárias. Uma é o José Parada Neto, que tem o anexo semiaberto, então regime fechado e semiaberto, e tem o Adriano Marrei, que também, então ficam 4 unidades bem próximas. E a população, em média, com dados da SAP até o dia 31 de agosto, era de 9.702 encarcerados. Quase 10 mil pessoas. Só aqui em Guarulhos. E você tem ideia de quantas pessoas vocês já auxiliaram com a associação? Você mantém mais ou menos uma estimativa? Bem, eu gosto de dizer que o sucesso é a transformação que a gente faz na vida da pessoa depois do atendimento. Mas o número é muito expressivo, porque a estimativa, a estatística que a gente tem da página, que é um crescimento super exponencial, porque começou com 200, no ano seguinte 30 mil, 50 mil, e até o momento a gente tem 31 mil acessos de pessoas únicas, né, visitantes únicos. Então, se você levar em consideração que cada um desses recebeu informação fora, os que entram em contato WhatsApp, telefone, carta, é muita gente. Imagino que não seja um trabalho muito comum, né? A gente não vê muitas associações, ONGs que foquem nisso. Eu acredito que é uma associação inédita, eu não conheço outra, já procurei muito, já quis fazer um trabalho voluntário e para uma outra associação, não eu mesma criar lá no comecinho, né? Eu procurei, não encontrei e realmente eu acho que aqui em Guarulhos eu tenho certeza que somos únicos, eu não sei te dizer no estado de São Paulo, que eu também procurei e não encontrei. Mas é um trabalho que é muito difícil, porque não é muito aceito, né? A gente não tem muito apoio
como outras ONGs que têm apoio financeiro. Consegue sensibilizar mais a sociedade, né? As pessoas se engajam com outros tipos de defesa de direitos. O nosso caso é bem difícil. Eu gosto de dizer que muitas pessoas que eu conto o trabalho e tento pegar apoio, mas poxa, com tanta criança passando fome, você está defendendo o preso, né? Então é uma coisa bem difícil. Tem um estigma bem pesado ainda na população. Tem um estigma muito pesado. Muito pesado, bem difícil. André, a gente vai fazer um pequeno intervalo, mas daqui a pouco a gente continua falando mais com Andréa Sá, que é presidente da Associação de Amparo a Familiares de Presos de Guarulhos. Não saia daí, de volta daqui a pouquinho. A Câmara Municipal de Guarulhos acredita num mundo melhor e mais igual. E a igualdade de direitos passa por cidadãos democraticamente bem informados. Para que a informação chegue realmente a todos, a Câmara aposta na inclusão. A transmissão das sessões conta com o apoio de um intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Assim, o deficiente auditivo também pode acompanhar tudo o que acontece na política da cidade e exercer, de fato, o papel de cidadão. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Voltamos com um ponto de vista, hoje recebendo Andréa Sá, que é presidente da Associação de Amparo aos Familiares de Presos de Guarulhos. André, a gente falava desse estigma de uma associação que auxilia familiares de presos. Não é algo tão bem visto hoje em dia na sociedade. A gente vê até pelas redes sociais que há muito preconceito, essa mentalidade de bandido bom, bandido morto. Como é que a associação tenta quebrar esse preconceito da população de uma maneira geral? Assim, é difícil esse trabalho? Vocês tentam focar nisso também? Sim, atrás de cada família tem uma história, né? E bem como atrás de cada reeducando, de cada interno, de cada pessoa presa, tem uma história. Eu não sei se posso contar a história de uma das histórias que me abalou lá no comecinho do trabalho, que nós começamos em 2012, né? E um pai escreveu para mim contando a história. É um casal de japoneses idosos, né? E eles adotaram um rapazinho e criaram com todo amor, com toda educação, com estudo, com bons colégios. O rapaz cresceu, um excelente menino, começou a fazer faculdade, tinha projetos de estudar fora. E assim, uma família super feliz, né? Um rapaz estudado, educado. E um belo dia ele conheceu uma moça, se apaixonou e ela era usuária de drogas. E nesse envolvimento ele acabou se viciando em crack e assim desestruturou toda a família, começou a roubar a família, ficar largado na rua, a família não sabia onde estava, tinha que sair para procurar os dois velhinhos idosos, andando na rua procurando o garoto, aí encontrava na sarjeta, sujo, rasgado. E eles começaram a segurar mais em casa, tentar, né, livrar do vício, tirar das companhias ruins, até mesmo dela, desse namoro. E segurar em casa. E ele estava em casa um dia e aí os pais pediram uma pizza, né, pelo telefone. E a pizzaria ali era assim, no mesmo quarteirão. E aí a pizza demorando e eles pediram, o rapaz pediu, eu vou buscar, deixa que eu vou buscar. Aí um olhou para o outro falando, não, eu não espera, vamos esperar mais um pouquinho. Ele, não, confia em mim, me dá esse voto, deixa eu buscar. Aí eles deram o dinheiro certinho da pizza, com centavos e tudo, para não sobrar dinheiro, para ele não ter a tentação de depois tentar sair de casa. E ele levou e ele não voltou mais. 2 dias depois eles localizaram, eles estavam no CDP já. Nossa. E um rapaz extremamente educado e acabou com os dois. E aí eles começaram também aquela saga de o que eu faço agora? Onde ele está? Onde eu encontro o meu menino? Então você imagina uma senhora japonesa de idade, naquela fila da visita, a revista vexatória e tudo aquilo que ela passou. Depois eu me encontrei com ela e ela, meu menino ali dentro. Eu levei livros para o meu menino, ele sentindo falta, ele está em depressão profunda. Então, assim, são histórias que você se depara de pessoas que estão ali dentro, que você fala, poxa, que pena, né?
E aí são colocados numa cela com, poxa, presos com histórico de a vida inteira, ter cometido crime, com um rapaz como esse, como um outro que é um garoto que foi numa brincadeira. E tá todo mundo ali, não existe um critério de separação, até para não piorar quem chegou. A gente sabe que é um sistema falido, não existe, né? Totalmente falido, não tem totalmente falido. No sistema carcerário, essas pessoas não são reeducadas, né? Não são reinseridas de uma forma adequada na sociedade. Exatamente, e deveria ser um trabalho de ressocialização. Então, isso que a gente tenta demonstrar, que existe esse preconceito não pode existir. A sociedade, ela precisa entender que quando ela marginaliza, ela age como fera, né, em relação, não tem que estar morto, tem que ser... Vingança, né? Tem que... ela está contribuindo para que quando ele saia realmente com raiva, com ódio, com um espírito de vingança para com a sociedade que colaborou para que ele também estivesse ali. Porque assim, eu não digo uma colaboração direta, mas o Estado é um grande responsável para que isso ocorra, para que o preso que está saindo de lá, não ressocializado, ele volte a delinquir, né? Ele volte a cometer crimes. A sociedade ela colabora também porque ela tem que dar aquele apoio para a família que está aqui fora, para ela estar forte, para quando ele sair, todo mundo ali acolher. E falar, não, eu acredito em você, você pode mudar a sua vida. E não, quando ele sai, todas as portas se fecham, todas. Então ele olha e vai fazer, o que eu faço? Meu sobrinho mesmo foi um caso. Ele saiu em liberdade condicional, até hoje ele não conseguiu um emprego. Então, e como? E o que faz agora? O garoto em casa, o dia inteiro, um rapaz? É complicado. É complicado, não é dado uma segunda complicado. chance. Você até citou essa revista vexatória. Isso foi algo que foi proibido no estado de São Paulo. Como é que é hoje essa realidade? De fato, foi extinto ou não? As pessoas continuam passando por isso, pela revista íntima? Não, em algumas unidades ainda existe. Ainda existe sim. É uma coisa um pouco... Houve uma grande melhora, mas ainda existe. Então a indignidade ela já começa da fila do familiar até lá dentro. Então, como que você pode tratar com tanta indignidade um familiar que não tem culpa de nada, que está sofrendo tanto com essa situação, né, que deveria ser poupado, que deveria ser tratado de uma forma até um pouco mais condescendente, porque é um sofrimento muito grande, além dele ter que sustentar o parente que está preso, né, porque o custo é altíssimo. O jumbo que eles têm que enviar semanalmente, que a família envia, se você pegar um mês todo, é como se estivesse sustentando um garoto na universidade. O que é exatamente esse valor? Você consegue explicar? Porque é meio difícil explicar o que é o jumbo. Não, é tranquilo. É assim, existem listas, cada unidade existe uma lista dos itens básicos que a família deve comprar e enviar, porque eles não têm, o Estado não fornece. Então, é papel higiênico, é pasta de dente, é escova de dente, é coberta, alimento para complementar a alimentação que eles têm. Então, isso chama-se jumbo. Então, toda semana, a família precisa enviar para que ele tenha esses itens básicos para o dia a dia. E a família ela gasta, em média, R$200 por semana se ela for mandar certinho toda semana. Então, você imagina, um mês, uma família que não tem condição. O chefe da família não está mais. A mulher acaba tendo que assumir o papel de chefe da família com crianças pequenas, sem ter uma pensão, sem ter nada. E ainda tem que sustentar o marido que está ali dentro. Ou o filho, ou o irmão, né? São mães, são pais, são filhos. Até para o telespectador entender, conta pra gente mais ou menos, tenta exemplificar pra gente como é que é essa revista íntima, que às vezes as pessoas nem sabem qual que é a situação que uma mulher que vai visitar o marido ou o filho acaba passando. A revista ela é feita para evitar que se entre na unidade com coisas que são proibidas, né? Coisas que não são autorizadas, como celulares, chip, coisas assim. Então, é feita uma revista, não só no alimento que é levado, né, que quando a família ela vai visitar, ela leva todo um alimento para eles almoçarem, mesmo porque não tem almoço no dia da visita, então é a família que proporciona. Então, todo aquele alimento ele é revistado, né, e a pessoa ela entra, a mulher, ela tem que entrar, então ela é feita uma revista total no corpo para ver se não tem nada escondido. Então, ela precisa agachar, sem roupa, tira tudo e agacha em cima de um espelho
para olhar as partes íntimas, para ver se não tem nada ali dentro guardado. Isso é com senhoras, isso é com jovens, é com todo mundo. Até crianças, elas são bem revistadas para ver se não tem nada guardado em alguns lugares. Tem pessoas que entram, né? Existem histórias ruins de pessoas que colocam na fralda, coisas para entrar na unidade, droga, né? Então, por conta disso, acabou se criando essa revista que é totalmente proibida, né? E hoje poderia ser substituída pelo raio-x também, não é? Pelo aparelho de Com raio-x, certeza, né? com certeza. É um recurso que precisa ser proporcionado pelo Estado para que a família seja tratada dignamente na fila para visitar o seu ente querido que está ali preso. Falando dessa dificuldade da família em bancar o preso, porque as pessoas às vezes acham que, não, imagina, tá lá, o Estado dá tudo, que vida boa, mas na verdade a família está bancando. Com relação ao auxílio-reclusão também, muita gente fica revoltada com o auxílio-reclusão, achando que, nossa, estão bancando o preso, eu ganho salário mínimo. Queria que você tentasse esclarecer um pouquinho o que é de fato o auxílio-reclusão, que é uma parcela bem pequena, imagino, da população carcerária que vai acabar tendo esse direito. Exato, exato. O auxílio-reclusão, a população imagina que a pessoa é presa, aí a família já recebe uma bolsa. Um brinde. Ganha um salário por ele estar preso. Não tem nada, não é assim que funciona. O auxílio é um benefício para os presos que já trabalharam e contribuíam para o INSS por pelo menos 2 anos. Então, ele tem que ter um X número de contribuições ao INSS para a família para a esposa ou a mãe ser como se ela fosse uma pensionista. Então, uma coisa que ele já contribuiu para o INSS, então esse é um momento que volta para a família, como uma pensão. E não é uma coisa que saiu da sociedade e a sociedade está bancando o preso ali dentro, não. Então, é um direito e tem uma série de critérios e regras. Então, é muito difícil receber o auxílio-reclusão. Não são todos, é uma parcela muito pequena que recebe. Falta orientação para a família de presos e para o próprio preso, no geral, quando ele é detido? Até assistência jurídica, o direito a um defensor público, o próprio auxílio-reclusão, a pessoa que teria esse direito acaba não sabendo como pedir, que pode ser beneficiado. Falta esse tipo de orientação do Estado? O Estado falha muito nisso, até a ONG não deveria existir, né? Porque ela existe por causa de uma falha, uma lacuna deixada pelo Estado. Existe sim a falta de informação. Muitas me escrevem, o meu marido foi preso e como eu arrumo um advogado do Estado para ele? Então a família não sabe que assim que começa o processo a correr, o próprio juiz, se não existe um advogado particular, o próprio juiz no processo já nomeia um defensor público e a família não sabe disso. A grande maioria da família não sabe disso. Que ele vai receber, sim, que toda pessoa tem direito a uma defesa e que o Estado vai proporcionar essa defesa para ele. Então eles não sabem, ninguém sabe. Acho que onde eu vou para pegar o defensor público, para arrumar um advogado do Estado? Então não sabe. Então falta muita informação a respeito de todo o universo. Todo tipo de informação. A família não tem informação nenhuma. Desde que ela não sabe que ela tem que sustentá-lo lá, que ela tem que mandar os itens para eles, como também não sabe em relação ao processo. Como está o processo do meu filho? Como está o processo do meu marido? Ele vai ser condenado? E depois que ele for condenado, tem um jeito? Tem alguns que são dependentes químicos. Então, a família pergunta, eu posso tirar ele da prisão e posso internar? Entendeu? Então, são muitas informações que a família carece. E que a própria Defensoria Pública também faria esse trabalho de orientação se tivesse meios para isso também. Imagino que, se você for comparar em termos de Ministério Público e Defensoria Pública, a gente tem bem menos investimento em Defensoria do que em Ministério, né? Com certeza, pouco investimento e são centenas de processos por cada defensor público, então não existe nem aquela possibilidade deles darem até um atendimento a nível de informação maior. Mas eu gosto de dizer que o trabalho dos defensores públicos é incrível. Eles são brilhantes, né? Eu vejo processos, eles são brilhantes. É um trabalho excelente. Então a população, eu até gostaria de dizer aqui que o familiar também tem esse medo. Puxa, mas um defensor público, ele vai defender direito, meu filho? Vai, ele vai. Às vezes até acaba
se prejudicando para conseguir um advogado, pagar um valor que não vai tratá-lo de uma forma tão eficiente, né? Exatamente, exatamente. E esse processo de ressocialização, a associação também tem projetos nesse sentido para tentar reinserir o preso mesmo na sociedade, no trabalho? Você falou que até o seu próprio sobrinho não conseguiu, mas há um projeto nesse sentido? Exato, nós temos um projeto, ele já está bem fundamentado, carece agora de investimento, né? Carece de um patrocínio. Primeiro nós precisamos de uma sede, porque precisa muito do atendimento pessoal, né? Para os familiares, e uma vez nós conseguimos estabelecer a sede, então nós temos um projeto de a pessoa sai, né, se torna o egresso, então ele sai ou em liberdade condicional ou mesmo já com o pagamento da pena ou em regime aberto. Ele vai para a nossa associação, ele passa por uma triagem, então nós vamos avaliar se ele tem documentação ou não, porque muitos não têm documentos ou documentos se perdem todo esse caminho, né? Fica em delegacia, tudo. Então nós vamos auxiliar em providenciar toda a documentação primeiro, RG, CPF, título de eleitor, e depois disso passar por uma avaliação psicológica, ver como está o estado dele, depois ver se ele tem algum tipo de formação ou não, né, para a gente já encaminhar para algum lugar. Caso não tenha uma formação, encaminhar para cursos técnicos gratuitos ou mesmo para um EJA, né, para um ensino fundamental, um supletivo. E depois disso, ajudá-lo a formar o currículo e intermediar com as empresas da região de Guarulhos, que é o nosso intento, ele conseguir um emprego e já ser colocado, sair da unidade, passar por todo esse processo ali com toda a atenção e já ser recolocado e começar de novo, né? E a receptividade das empresas, como é que é? Ainda é difícil? Olha, existe muita falta de informação por parte das empresas também, né? Existem tantas possibilidades que podem ser inseridas. Eu não vejo que as empresas não querem receber, mas eu acho que falta sentar, conversar, expor e falar, olha, nós temos determinado projeto, vamos trabalhar junto, de repente para fazer um curso aqui dentro da empresa primeiro e depois, numa necessidade que ela tenha, trabalhar na área com reciclagem, né? Tem tantas ideias e tantos projetos que pode auxiliar, e eu te falo, quando uma pessoa estende a mão para uma pessoa que sai de uma unidade prisional, ela quer mudar de vida e a pessoa estende a mão, essa pessoa ela fica eternamente grata. Então ela devolve toda essa gratidão por meio de muito trabalho e você tem uma pessoa engajada. E hoje em dia a gente vê, né, a gente tem tantas técnicas de engajamento de funcionários nas empresas, e você pega uma pessoa que ela tem gratidão, aí ela vai se engajar, ela vai dar tudo de si para trabalhar bem e a empresa ficar feliz com o trabalho dela. Então eu vejo que sim, eu acho que falta informação para as empresas e juntar. Então esse é um projeto que a gente tem, né, de ressocialização, a gente colocar aqui em Guarulhos isso até por conta de devolver para a sociedade um profissional, né, e tirar da criminalidade e reduzir esse número de criminalidade que a gente tem em Guarulhos, em todo o estado de São Paulo e no Brasil, né, dando uma oportunidade para a pessoa ter uma outra chance na vida. André, eu queria agradecer a sua participação aqui no programa e pedir para você deixar o contato da associação, a Agru, como é que fala? A Agru. Deixar o contato da associação, para quem estiver interessado até em ajudar também, alguém que precisar de orientação, fala com o nosso telespectador, quem sabe você não consegue sensibilizar a população. Sim, eu agradeço o espaço. Bom, a associação, nós temos uma página na internet, mas temos um e-mail, que é associação, eu olho para onde? Para você? Pode olhar para mim ou para a câmera. Associação informarparalibertar@gmail.com. Pode entrar em contato por e-mail, pode acessar a página ou mesmo via WhatsApp, que eu acho que é o mais fácil, né? No número 977524842. Todo mundo vai ser muito bem recebido, com muita atenção. Tá certo, muito obrigada. Te agradeço muito a oportunidade. E esse foi o nosso ponto de vista de hoje com o André Sá, que faz um belo trabalho dando amparo aos familiares de presos. Muito obrigada pela sua audiência e a gente se vê no próximo programa. Tchau!